pessoas que nunca crescem, pessoas que vivem como ioiô, hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, pessoas que não têm uma estabilidade, não constroem uma caminhada sólida. As penúltimas palestras que nós fizemos aqui, nós até comentamos, né? O Marco Antônio é contador, de 70% a 80% das empresas que abrem, em menos de 3 anos, né, elas fecham. Fecham por quê? Existem vários fatores econômicos, administrativos. Nós estamos inseridos no mercado, e o mercado ele gera as pressões, e as pressões tendem a nos parar. Mas quando nós olhamos verdadeiramente por que as pessoas pararam, é porque às vezes desistiram. Às vezes não é nenhum fator econômico ou alguma circunstância daquilo que eles fazem. Muitas vezes é questão emocional, desistem. Começam a fazer algo e desistem. Às vezes até na própria igreja. Nós começamos a estabelecer algo diante de Deus, mas na caminhada nós largamos de lado. Começamos em janeiro, chegamos em dezembro e esquecemos até aquilo que nós nos propomos a fazer. Sempre na virada do ano nós temos sempre um projeto no coração. Esse ano eu vou mudar de vida. Mas o que a gente vê, o relatório, é que no meio do caminho as pessoas desistem. E a desistência, ela leva as pessoas a perder, a não receber aquilo que Deus tem para a vida deles. Porque o nosso Deus, independente de qualquer coisa, Ele quer que nós tenhamos uma vida com qualidade, uma vida em abundância. Mas por conta da instabilidade pessoal, emocional, nós perdemos o melhor de Deus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 52. Lucas 2. O médico Lucas, ele nos traz essa palavra, vai nos emprestar essa palavra para a gente trabalhar hoje. E a Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, repete comigo, sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus é o nosso modelo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós queremos ensinar, nós temos que buscar em Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Ele é a essência da perfeição. Então, quando nós queremos ser bem-sucedidos, ser melhores, nós olhamos para Jesus. Nós não olhamos para o plano econômico, nós não olhamos para as circunstâncias, nós temos que olhar para Jesus. E nesse texto, onde está inserido, a Bíblia diz que Jesus já estava com 12 anos, e todos os anos Jesus saía da Galileia, da cidade de Nazaré, com seus pais, para ir a Jerusalém na festa da celebração da Páscoa. Então, todos os anos Jesus ele ia a Jerusalém. E esse ano exatamente Jesus ele esteve nessa festa. E se nós olharmos o texto, os pais de Jesus foram embora e no meio do caminho eles observaram que Jesus não estava com eles. Então eles voltaram e viram que Jesus estava conversando com os maiorais da lei, os doutores da lei. E Jesus estava falando das grandezas do Pai. E a mãe de Jesus pergunta: aonde você estava, filho? Onde você estava? E ele diz: onde eu poderia estar se não fosse na casa do meu Pai, cuidando das coisas do meu Pai? Então Jesus, desde criança, ele crescia em graça, sabedoria, conhecimento e estatura. Então, quando nós lemos essa passagem e olhamos para a vida de Jesus na Bíblia, nós podemos ver que Jesus ele não crescia não só apenas espiritualmente. Jesus também ele crescia em estatura. Jesus também crescia em graça diante do homem e diante de Deus. E nós sabemos que é no Espírito que nós falamos com Deus. Nós precisamos de alimentar o nosso Espírito. Porque é no Espírito que nós somos, que nós nascemos de novo, é no Espírito que nós ligamos a Deus, é no Espírito que nós tornamos uma nova criatura, é no Espírito onde Jesus foi para a cruz do Calvário para nos religar novamente ao Pai. Então nós precisamos diariamente, como nós temos falado aqui nas reuniões do Rodar, alimentar o nosso Espírito, ser forte no Espírito.
E para nós alimentarmos o nosso espírito, nós temos que ser homem de oração, né? Nós temos que andar reto na palavra de Deus, cumprir aquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Aí nós estamos alimentando o Espírito, nós estamos andando no Espírito. E quando nós estamos andando no Espírito, nós estamos ouvindo a voz do Espírito. Nós estamos ouvindo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer estabelecer para as nossas vidas. Mas também nós não podemos nos deter também só no Espírito. A Bíblia diz que Jesus crescia nas outras áreas. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o nosso espírito e alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Quer dizer, que não existe razão para censura, quer dizer, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles não podem ter condenação. Paulo está falando exatamente isso, que nós temos que ser irrepreensíveis, fiéis em todas as áreas da nossa vida. Mas então nós entendemos aqui que Jesus ele tinha equilíbrio. Jesus ele crescia no espírito, na alma, né, e no corpo. Ele cuidava dessas três coisas. Mas aqui nós às vezes acostumamos a observar que muitas pessoas não cuidam da alma. O nosso corpo é importante cuidar, nós temos que nos alimentar bem, ter boa saúde para trabalhar, porque o nosso corpo é que transporta o espírito, o nosso corpo é que pega, a nossa alma ela produz frutos para que o corpo possa pecar. Mas eu quero meter nessa noite exatamente na alma. Eu quero largar um pouquinho o espírito e quero largar um pouquinho o corpo. Nós vamos trabalhar com a nossa alma, porque nós observamos que muitas pessoas têm fracassado, têm parado ou têm desistido, abrindo mão dos propósitos, daquilo que estabeleceram no coração, daquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas, os seus sonhos, as suas realizações, estão inertes. Porque não querem mais estabelecer ou restabelecer aquilo que estavam fazendo, por causa da alma. E a nossa alma, ela está ligada às nossas emoções. A nossa alma, ela está ligada aos nossos sentimentos. E Paulo diz que nós não andamos com sentimentos, nós andamos com fé. Por isso que tudo que nós fazemos tem que ser pela fé. Porque se nós olharmos os nossos sentimentos, nós paramos. Porque os nossos sentimentos, eles nos enganam. Então, às vezes as pessoas têm abrido mão daquilo que estão fazendo, têm parado no meio do caminho por causa da alma. Porque não tem o conhecimento da vontade de Deus. Porque Deus ele quer cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos trabalhar com as nossas emoções. Nós precisamos de trabalhar com os nossos sentimentos. Principalmente quando nós olhamos no mercado, como está nos dias atuais. Tudo que você vai fazer, existem pressões, portas fechando, não, pessoas não valorizando, palavras de maldição vindo sobre nós. Às vezes a vontade nem de sair de casa, são tantas dificuldades, e a nossa alma, os nossos sentimentos, eles andam abalados, por causa das circunstâncias difíceis. E isso tende a nos parar, isso tende a parar o empreendedor. Às vezes você vê pessoas excelentes profissionais, homens hábeis, mulheres hábeis, estão parados, não sabem o que vai fazer. Às vezes até se pergunta, o que é que eu vou fazer quando eu não posso fazer nada? Estão inertes. Então a nossa alma, ela nos aprisiona, ela nos detém. É como está lá escrito em Gálatas 5, que nós não podemos nos deter com os desejos da nossa alma. Nós temos que olhar para o Espírito, porque com o Espírito nós conseguimos avançar, receber os frutos de Deus, para que nós possamos operar naquilo que nós precisamos. Coragem, alegria, amor, paz, longanimidade, sabedoria, mansidão. Então nós precisamos enxergar essas coisas, porque se nós nos determos com a nossa alma, nós começamos a fracassar. E é costume nosso de deixar a nossa alma solta. E quando nós deixamos a nossa alma solta, entra em nós injustiça, sentimentos contrários,
que levantam como oposição à nossa vida, porque nós estamos à mercê daquilo que as pessoas têm falado. Se você ligar o jornal de manhã cedo e começar a ouvir as notícias, você nem sai de casa. Eu até falei com minha esposa recentemente, não quero mais que você veja jornal de manhã, porque é só catástrofes, só mortes, só falência. E se nós recebemos isso na nossa alma, nós ficamos inertes. Então, às vezes, esse sentimento, ele transforma em nós como vítima da injustiça, como vítima da falta de oportunidade, como vítima de pessoas que são responsáveis. E às vezes nós caímos nessa situação. Um projeto bacana na mão, algo poderoso para você fazer, todo mundo enxerga que você é excelente, todo mundo vê que você é um excelente profissional, mas quando você olha para dentro de você está parado. Você não nem se vê no espelho. Então, pessoas, ela se transforma em duas situações. Passa a ser vítima da alma, do sentimento, daquilo que está aprisionando. As pessoas passam a viver uma vida deprimida, angustiada, desmotivada, colocando culpa até em Deus e em pessoas. Você já viu pessoas assim? Que acham que é Deus o culpado, acham que as pessoas é que são culpadas pela derrota, pelo fracasso, pela limitação, sente-se o patinho feio, né? Sente, não teve sorte, as coisas não tinham oportunidade como você teve, e muitas vezes nem busca Deus, vive com os seus próprios sentimentos, vivendo os seus sentimentos. Existem outras pessoas também que até busca Deus, aplica a palavra de Deus, mas às vezes vai justificar os fracassos. Busca Deus, né? Estabelece diante de Deus, mas para poder se enquadrar num padrão de justificação, olhando as circunstâncias externas e escondendo atrás de Deus. Você conhece pessoas assim? Justifica circunstâncias negativas que está vivendo. Mas as pessoas não conseguem parar para avaliar os erros. As pessoas não conseguem. O sentimento, ele, quando vem sobre nós, ele nos aprisiona de tal forma que ele rouba toda a nossa capacidade. Você não tem nem como parar para poder avaliar aquilo que você está vivendo. As pessoas não crescem emocionalmente. Tem pessoas que têm 20 anos na igreja, 20 anos na sua empresa, e é um menino, não cresce. Paulo fala exatamente sobre isso. Existem as crianças, pessoas que não querem crescer, pessoas que apanham, mas não param, não fazem uma retrospectiva. É como você chegar em 2016 e olhar para trás e ver aonde você errou, onde você acertou, para que em 2017 você possa se projetar de forma melhor, de forma diferente. Então as pessoas, elas não têm essa capacidade de parar, de olhar para trás, transfere as responsabilidades daquilo que precisam fazer, daquilo que eles precisam de ter para viver, daquilo que eles precisam de assumir para viver. Elas se esquivam das situações e transferem. Aí esse problema é do governo, esse é o problema é da Dilma, esse problema é do meu pai que não me ajudou, esse problema é da minha família que não me apoiou, a minha família que me amaldiçoou. Pessoas se escondem porque não querem conhecer a realidade daquilo que estão vivendo. E nos dias atuais, nós precisamos de assumir as responsabilidades. Nós temos que encarar o problema de frente. Ainda que as coisas estejam apertadas, que as portas estejam fechadas, mas precisamos de determinar e acordar de manhã cedo e olhar para o céu e saber que existe um Deus que é seu parceiro, um Deus que é seu sócio, um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, um Deus que já liberou a paz, já liberou a alegria, que pode pegar você e transformar em algo precioso, em diamantes preciosos. Pessoas que pegam as responsabilidades e transferem para outras pessoas, trabalhando com as suas limitações, trabalhando com os seus sentimentos, e os sentimentos nos enganam.
Às vezes nós vamos aconselhar algumas pessoas, elas chegam com tantos problemas, só delas conversarem, elas próprias resolveram o problema delas. Elas próprias ouviram elas mesmas, e a gente não fala nada, e elas saem, muito obrigado, que me ajudou demais. Pessoas que precisam de parar e reconhecer as suas responsabilidades. Não transferir as suas responsabilidades, porque são as responsabilidades que nos indicam as metas. São as responsabilidades que nos indicam os alvos. São as responsabilidades que começam a magiar o nosso coração, a nossa visão, aonde nós vamos chegar. Pessoas irresponsáveis não conquistam. Pessoas irresponsáveis não crescem. Não mudam a vida. Pessoas responsáveis, irresponsáveis não mudam a vida. Mas pessoas responsáveis, ainda que errem, mas ainda vai poder consertar a trajetória, porque tem responsabilidade. Porque o erro faz parte, ninguém é perfeito, mas pessoas responsáveis têm a capacidade de parar, avaliar, reconhecer onde errou, reconhecer onde pisou na bola, voltar lá atrás, liberar uma palavra de perdão, liberar uma palavra de justificativa, reconhecer que precisa de ajuda, aí pega uma nova roda. Deus começa a trabalhar, porque os humildes serão exaltados, os exaltados serão abatidos. Deus não trabalha com soberba. E essa crise, a gente vê que nós precisamos de algo a mais para poder permanecer, para a gente avançar, para a gente olhar para o futuro, ver uma luz no túnel. Nós não podemos nos deter com os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, porque se nós pararmos, nós não vamos concluir o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus? Então nós vamos olhar para a vida de Jesus. Jesus é o nosso referencial. Jesus é o maior empreendedor, o maior líder que existe. E se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, os seus ensinamentos. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 33 até o versículo 34. Jesus diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes, dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Então, nessa passagem, nós podemos ver Jesus falando dele próprio. Ele narrando o que iria acontecer com ele, que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria ser traído e que ele iria ser exposto. Jesus é revelando, o sentimento, aquilo que iria acontecer com ele. Você já imaginou uma pessoa chegar para você e falar assim: ó, você vai morrer hoje, você vai acontecer isso, o que é que você falaria? Agora pense, se você recebesse um relatório desse. Muitas pessoas receberam um relatório desse, eles vão morrer antes do momento. Valentino, você vai morrer hoje. Vou morrer uma hora antes. Outras pessoas começam a fazer tudo que dá vontade. Olha, já que eu vou morrer mesmo, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Vou aproveitar. Não me resta muito tempo, então vou fazer tudo que eu preciso. Vou andar no meu carro, vou usar a minha casa. Vou comer as melhores comidas, porque eu vou morrer mesmo. Outras se isolam, outras se escondem, entram em depressão, vai para o quarto, fica no escuro. Porque o nosso sentimento nos leva a isso. O nosso sentimento, ele nos dirige. Se nós não observarmos eficazmente, nós vivemos aprisionados no nosso sentimento. Outras pessoas perderiam ânimo, ficaria abatido. O que aconteceria com você se você recebesse uma notícia dessa? Na verdade, eu creio que você se abateria. Você também ficaria triste, porque no seu coração tem muitas coisas para você fazer. Tem muitos planos, muitos projetos, coisas para você conquistar. Então é automático que
caímos mesmo nessa situação. Os nossos sentimentos, ele vai nos aprisionar nisso. Mas na vida de Jesus não aconteceu isso. Na verdade, o momento em que nós vemos Jesus, ele expôs seu sentimento de angústia, de tristeza, foi quando Jesus ele estava no Getsemane, quando Jesus ele iria ser entregue a seus algozes, quando Jesus iria ser entregue na mão daquelas pessoas que iam matar o Senhor. Então Jesus ele revelou ao Pai essa angústia, essa tristeza, e ele disse lá em Mateus 26, 39, Pai, afasta de mim este cálice. O cálice era angústia. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quer dizer, Jesus ele deu uma resposta para o Pai. Ao mesmo tempo ele falou assim: Pai, afasta de mim essa situação. O sentimento dele diz: olha, eu não dou conta, eu não quero, eu quero outras coisas. Mas ele olhou para o Pai e disse: Pai, pode cumprir a sua vontade. Você pode dar glória a Deus? Então, mesmo diante daquele caminho que ele iria seguir, percorrer, Jesus não retrocedeu. Ele não retrocedeu, ele permaneceu firme. Jesus ele olhou para o mercado e disse: olha, está apertado, está sem dinheiro, porta está fechada, palavras negativas têm vindo sobre mim, mas eu não vou retroceder. Sabe por quê? Porque Jesus estava alinhado ao Pai, Jesus estava conectado com o Pai, Jesus estava linkado em Deus. A vida de Deus passava em Jesus. Jesus ele não confiava na condição humana, Jesus ele confiava no Pai. Ele sabia que no Pai ele podia todas as coisas. Ele sabia que no Pai, o Pai ia cuidar dele. Então Jesus disse: olha, Pai, faça a tua vontade. É como você era criança, quando você ia atravessar a rua, o que você fazia? Pegava na mão do seu pai. E seu pai o conduzia, vinha um carro, parava e saía dirigindo até você atravessar a rua. Agora você cresceu, você ficou independente. Agora, para você atravessar a rua, você não pega mais na mão do pai. Por isso é que você é atropelado. Por isso é que você não consegue atingir o outro lado. Mas se você pegar na mão do pai, o pai continuará levar você até o outro lado da rua. Ele vai permanecer com você. Então nós observamos que Jesus ele tinha algo poderoso, assim como Davi. Davi, quando ele apresentou diante de Golias, Davi já tinha matado um urso e matado um leão, uma mão. Davi não via dificuldade, Davi não trabalhava com sentimento, Davi trabalhava naquilo que o Deus de Israel havia dito. Davi confiava em Deus. E o empreendedor dos dias atuais ele precisa de confiar mais em Deus, desenvolver a fé, trabalhar com a fé, margiar através da fé. E olhamos para Jesus, e Jesus ele não retrocedeu. Querido, você não pode retroceder diante de Deus. O seu negócio tem que funcionar. A porta que abriu, ela vai permanecer aberta. O projeto que você tem, você vai edificar ele. Você vai trabalhar, você vai buscar em Deus, você vai fazer a sua parte, e o Deus poderoso, ele já fez o que você precisa. É só você se posicionar, não retroceder, não olhar para trás. Jesus disse que aquele que tira a mão do arado e olha para trás, não é digno. Não é digno de entrar no reino. O reino veio, foi estabelecido dentro de nós. O reino está dentro de você. Então você não pode retroceder. Você precisa levantar a cabeça. Eu sempre gosto de dizer: você é precioso. Você tem um valor. Você não é simplesmente um pedaço de carne que anda para lá e para cá e pinta um cabelo para ficar melhor. Não. Você é um projeto de Deus, algo precioso de Deus. O diabo não tem poder sobre a tua vida. E Jesus já derrubou ele na cruz do Calvário. E Jesus já aniquilou ele e liberou sobre você a fé. E através da fé você entra no reino espiritual e conquista aquilo que você precisa. Tudo já foi feito. Jesus, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Quer dizer, não precisa fazer mais nada. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos uma estrutura emocional
um equilíbrio. Porque Jesus ele não deixava as coisas externas afluir os seus erros, roubar o seu sono, fazer tomar lexotan. Jesus não deixava. Jesus tinha um equilíbrio emocional. Ele não se desestabilizou. Sabe por que ele não se desestabilizou? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha que concluir um propósito. Jesus sabia que ele havia vindo para um propósito. E ele era um propósito. E ele tinha que cumprir o propósito. Assim como você. Você tem que cumprir o propósito. O seu negócio é o seu propósito. Se é o seu propósito, é o propósito de Deus. Porque a promessa está no trabalho. Se você trabalha, se você edifica, é o projeto de Deus. É o propósito de Deus para a sua vida. Mas como que eu vou saber se é o propósito de Deus? Se não é o propósito de Deus, se você está em Deus, Deus vai colocar você no propósito. Deus vai abrir portas, vai levantar pessoas, vai te dar ideias, vai mover corações, e você vai ser abençoado. Aleluia. Vai até mudar a política por sua causa. Vai até mudar pessoas por sua causa. O importante é que o propósito de Deus, a vontade de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, está sobre você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aí você pensa no seu coração. Aquele era Jesus, porque ele era Jesus, ele suportou todas as coisas. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus ele trabalhou na terra como homem. Só que Jesus era revestido da unção, do poder de Deus, da palavra de Deus. Ele estava ligado em Deus. Jesus ele era poderoso porque estava ligado em Deus. Mas você também é. Porque Jesus, quando ele morreu, tudo que ele era, ele deixou para mim e para você. Por isso que Jesus ele avançava. Aleluia. Aí você fala, mas ele tinha a palavra, mas ele tinha o Espírito, mas ele tinha unção. Tudo isso ele deixou para nós. Em Gálatas 3,5 fala: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas. Em Atos 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis as minhas testemunhas. O que Jesus está fazendo? Tudo que eu fiz, você pode fazer. Aleluia. Se nós crermos, nós vamos ver o agir de Deus através das nossas vidas. A palavra, Mateus 4,4 fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, tudo que a Bíblia tem vai nos alimentar. Qual é o alimento que você precisa? Saúde? Está aqui. Qual é o alimento que você precisa? Dinheiro? Está aqui. Amigos? Está aqui. Portas abertas? Está aqui. Então a palavra de Deus, ela vai nos alimentar. O Salmo 119, a partir do versículo 25b, fala: vivifica-me segundo a tua palavra. Quer dizer, se você está fraco, se você está impotente, a palavra de Deus, ela vai te alimentar. Você vai ter vida. Vai te levantar. A unção, vós possuis a unção que vem do santo, que todos tendes conhecimento. A unção de Deus está sobre nós. E a unção, ela nos capacita a ser igual a Jesus. Jesus venceu, nós vamos vencer. Jesus rompeu, nós vamos romper. Aleluia. Se nós crermos, nós devemos fazer coisas maiores. Por que você pensa tão pequeno? Por que você olha para o seu negócio como um negocinho? Ah, eu tenho uma lojinha. Ah, eu tenho uma empresinha. Ah, eu tenho um negocinho ali, estou ganhando uma merrequinha. Por que você pensa pequeno? Se você estender a sua mente como a mente de Cristo, você vai ver coisas maiores. Ainda que você tenha coisas menores, mas você vai ser aquilo que você quer ser. Você vai alcançar aquilo que você sonha para alcançar. Sonhos pequenos, coisas pequenas. Sonhos maiores, coisas maiores. Preste atenção. Às vezes, quando nós falamos em dinheiro, nós fechamos o coração. Nós só cremos que Deus ele pode nos dar poder, o Espírito Santo. Realmente é verdade, a palavra nos dá isso. Mas a palavra também, ela cuida do corpo, da alma. Ela trabalha no corpo e na alma. Aí quando você olha uma casa bonita, para você é um limite. Para Deus, é uma unidade.
realmente de Deus essa casa para você, não vai representar nada. Se você vai alcançar no percurso da sua vida, como um acessório, não como um troféu. A Bíblia diz que os céus e a terra é do Senhor, e Ele dá a quem Ele quer. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós conseguimos extrair da palavra de Deus os benefícios. O salmista diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios. Quando você dá o seu coração, quando você busca a Deus, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, todas as coisas começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E a questão é que Jesus, ele não chutou o balde para cima. Ele não, na hora da pressão, ele não deixou nada de lado. Ele guardou no seu coração e olhou para os céus e sabia que Deus iria sustentar ele. Ele controlou com todos os recursos da parte do Pai. Estava no seu coração. Em Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Se nós estamos ligados em Deus, essas coisas externas não vai roubar a bênção de Deus sobre a nossa vida. O pecado não tem domínio, porque você tem a palavra do seu coração, o seu emocional está ligado em Deus, então você vai prevalecer. E porque se nós falamos que nós cremos, se o Espírito de Deus, o poder de Deus está em nós, a nossa alma, ela não pode ser abalada. Pode vir até ver, pode até mexer, mas não podemos deixar ela bater. Porque se ela bater, o corpo abate, o espírito abate. Quantas pessoas estão desmotivadas, abatidas, andando derrotadas, porque deixaram as circunstâncias, os problemas afetarem a sua alma. E às vezes as pessoas desistem de tudo, porque sofreram uma rejeição, sofreram um desapontamento com uma pessoa, e isso leva a pessoa a viver um fracasso. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos ver que nada disso afetou, nada disso mudou. E as respostas que nós sempre damos para essas circunstâncias: vamos fazer diferente, eu vou mudar de lugar, eu vou trocar de mulher, eu vou trocar de empresa, agora eu vou fazer outra coisa. São as justificativas que a nossa alma, ela nos dá para a gente. E isso não muda a nossa vida. Porque o problema não está nas coisas, o problema não está nas pessoas, o problema não está nos lugares, está em nós, dentro de nós, arraigado em nós. Mas quando nós começamos a pensar diferente, a alimentar nossa alma com aquilo que edifica, começamos a ter uma vida diferente. Você vai chegar no seu negócio, você vai olhar, você vai detectar as dificuldades, porque você não está abatido. Uma pessoa abatida, ela não consegue ver defeito. Uma pessoa abatida, ela entra abatida e sai abatida. Se não mudar o interior, porque é do interior que procede todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer a mudança na parte externa, cortar o cabelo, vestir uma roupa bacana, é legal, nos ajuda. Mas o interior, a alma, 90% das enfermidades, principalmente na vida dos empreendedores, é pecado, é da alma. Depressão, angústia, insônia, brigas constantes, os nervos à flor da pele, a alma arrebentada. Então nós precisamos trabalhar com a alma. E Isaías 12:3 fala: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. O que Isaías está dizendo? A nossa alma, ela vai tirar fontes, ela vai tirar recursos, ela vai tirar vida da nossa salvação. Porque a palavra salvação quer dizer prosperidade, vida e abundância, alegria, suprimento, saúde, paz, longanimidade, sabedoria, mansidão, domínio próprio. A nossa alma, ela pode tirar tudo isso na salvação. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você abriu seu coração, Jesus veio morar dentro de você, você é uma alma salva. E se a sua alma é salva, você tem
na hora da angústia, na hora de ele tomar uma decisão, ele olhou para a salvação em Deus e se alimentou. Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E a incredulidade, às vezes, a limitação, ela oprime a nossa fé. Ela vai no nosso coração a fé. Às vezes você tem uma motivação correta, eu vou fazer, eu quero fazer, mas a alma está tão abatida, as angústias, os problemas são tão grandes, que rouba a fé. Você fica inerte, você não sabe o que fazer. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? E Paulo diz que o que não vem de fé é pecado. Por isso é que nós temos que estar arraigados na fé. O que é a fé? É você estar na mão do seu pai e saber que você vai atravessar a rua. Ele está com você. Assim como você era pequenininho, pegava na mão dele e atravessou, agora que você cresceu, continue com a mão dele, que ele vai te levar do outro lado. Isso é fé. É você saber que você está aqui e você vai chegar. É você saber que você está no seu presente, você se lança no futuro, sonha no futuro, quer fazer no futuro, ainda que você não tem nada, mas você começa a andar pela fé. Crê no coração e fala na boca. Crê no coração e fala na boca. Isso é fé. E aí então você vai apropriando dessas verdades e as coisas externas começam a corroborar. Deus começa a mover céus. Deus começa a mover terra. É como o Abodá. O Abodá nada mente é um grupo de fé. É um grupo motivado em um abençoar a vida do outro. Todo mundo que tem fé, quer receber de Deus, quer encher de Deus, quer ter conhecimento de Deus, quer aplicar na vida dele em Deus, quer crescer, quer melhorar. Então essa fé que está envolvida, ela vai começar a lastrar. E nós vamos começar a receber de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Porque o homem carnal, ele não discerne essas coisas de Deus. O homem que confia nas suas forças, o homem que é autossuficiente, que é arrogante, ele não tem essa capacidade, essa sensibilidade. Ele está passando igual um trator. Pode até vencer, pode até crescer, pode até ganhar dinheiro, porque a justiça de Deus está sobre todos. Mas só tem dinheiro, só tem patrimônio. E Jesus ele crescia em graça, em sabedoria, diante do homem e diante de Deus. E nós precisamos crescer assim, diante dos homens, mas também diante de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Em Tiago 12 diz que feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então existe uma palavra, um retorno da parte de Deus, de cuidado. Então o nosso emocional, nós precisamos de tratar, de alimentá-lo, para que na hora da adversidade nós sejamos firmes, arraigados, poderosos, para poder vencer o dia mau. Porque tem um dia mau, existe um dia mau, existe a adversidade. Tem dia que acontecem circunstâncias difíceis. Mas se você não tiver alimentado a sua alma, os seus sentimentos, você vai caminhar por eles e não vai deixar a fé prevalecer. E nós andamos por fé. Em Hebreus 13,14 diz: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por isso precisamos permanecer constantes. Venha, irmão, dia após dia se alimentando. Você vai sair hoje amanhã lá e os problemas estão lá. Você que está desempregado, amanhã continua desempregado. Você que tem que cobrir um cheque especial, amanhã o cheque você tem que cobrir. Você que está brigado com a sua esposa, vai chegar na sua casa e continua brigado. Você que escondeu do cobrador, amanhã o cobrador vai lá novamente. Mas quando você começa a manifestar o poder de Deus, Deus também começa a trabalhar na parte externa, quebrando os corações, muda as circunstâncias, envia recursos, abre portas, muda pensamento. Quando eu tenho que tomar algumas decisões, eu oro. E quando eu vou falar alguma coisa, já está resolvido. O reino de Deus, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Uns confiam em carros,
humano, você vê o corpo e o coração quase pula fora. Porque é um sentimento. Você fica com medo a toda a pele. Mas nós andamos dentro do céu. Nós não olhamos circunstâncias. Você não vai olhar as suas limitações, você fica se prendendo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Deus vai enviar dinheiro. Mas eu não tenho amigo para me ajudar. Deus vai enviar amigo. Ah, eu não tenho família. Deus é seu pai. Ele vai pegar na sua mão. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te alimentar. Deus alimentou o povo de Israel 40 anos no deserto. E eles trabalharam. Eles foram alimentados. Jesus diz: olha para os passos. Eles não plantam, não colhem, nem ajudam em celeiro. Não é que vosso Pai Celestial tem cuidado deles? Não é vós mais importante do que eles? Homens de pequena fé. O que Jesus quer dizer? Crê que Deus vai te sustentar. Crê que Deus vai te alimentar. Você vai fazer a sua parte, você vai trabalhar, você vai implementar. E a unção de Deus é trabalhar por cima. É mover. O reino de Deus funciona dessa forma. Aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite: qual homem que você vai ser? O que vai desistir? Vai viver pelos sentimentos? Ou vai ser aquele que vai avançar por fé? Aquele que vai olhar para as circunstâncias, as limitações e vai passar? Qual homem que você vai ser? Qual a mulher que você vai ser? Aleluia. Fique de pé. Quero orar com você essa noite. Você entendeu nessa noite? Aquilo que tem te afligido, aquilo que tem roubado o teu sono, tem roubado a tua paz, aquilo que tem tirado a sua confiança, a sua incerteza do que vai ser amanhã, o que vai ser no futuro, a grande preocupação nossa é o futuro, o que vai ser no futuro. Se você confiar em Deus, Deus vai te sustentar em todo o tempo. Em todo o tempo Ele vai te sustentar. Você não vai ser um ioiô, hoje você vai estar lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Não. Deus vai trazer uma equidade sobre a sua vida, um equilíbrio. A paz de Cristo, ela vai te capacitar a experimentar o melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar especificamente para você que chegou aqui nessa noite e tem algo que tem roubado o teu coração. Aquela circunstância que tem te aprisionado, que você não sabe a resposta que você vai dar. Você sabe o que eu estou falando. Você precisa tomar uma decisão, mas a sua decisão ainda não pode ser manifesta, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nessa noite, Ele vai te capacitar, Ele vai corroborar para que você possa vencer. Eu quero orar por você. Quero que você saia, você que precisa de uma porta, vem aqui na frente. Eu quero orar específico para a sua vida. Você que precisa, você que necessita, você sabe que a sua alma tem sofrido, a sua alma tem sido aprisionada. Você precisa de algo da parte de Deus, um direcionamento de Deus. Eu quero concluir essa posição, aquilo que nós ministramos como oração, colocando diante do Senhor a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, para que o Senhor possa te fortalecer, para que o Senhor possa alimentar as suas emoções, que você possa olhar as circunstâncias diversas, os problemas de forma diferente, como solução, não como limite, trazendo coragem para o seu coração. O grande problema dos dias atuais é a falta de coragem, é medo de tomar decisões, porque uma decisão às vezes compromete o nosso futuro, uma decisão mal tomada faz um estrago nas nossas vidas. Mas nessa noite o Espírito de Deus, Ele vai te alimentar, Ele vai te encher, Ele vai te conduzir a toda a verdade, Ele vai falar uma voz do seu interior, e você vai receber aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Eu quero que você comece agora a falar com o Senhor, colocar diante do Senhor essas circunstâncias. Eis a palavra está diante de ti. Fale ao Senhor. Se nós
cremos no coração e falarmos com a nossa boca, assim será feito. Jesus disse isso. Se nós cremos, assim será como nós cremos. Aleluia. Eu quero que você fale, rasgue o teu coração. Saia daqui nessa noite curado, liberte. Que nenhuma pressão, nenhuma opressão, que a sua alma não venha te enganar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou deserto. Até minha adoração já não basta de canções. Fale com o Senhor nessa noite. Abra o coração, meu irmão. Não tenha reserva diante do Senhor. Existe uma cura abaixo do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Começa agora a apropriar dessa verdade sobre a sua vida. Deus é o mais interessante em te curar. Deus é o mais interessante em te alimentar, te fortalecer. Tirar os seus medos, as suas preocupações, as suas angústias, os seus limites. Existe uma terra para você conquistar, meu irmão. Existe uma terra para você conquistar, para você colocar os seus pés na ponta dos seus pés, para você estender a planta das suas mãos e tocar, e apropriar, e conquistar. Mas você está sarado, curado. Fale com o Senhor. Terminei diante do Senhor essa noite. Há uma disposição da parte de Deus para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Começa a visitar, meu Pai, cada empreendedor dessa noite. Começa a abrir a janela dos pilares, dos recursos. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder sobre a vida dessa empreendedora. Sabe, querido, nós temos que ser fortes e corajosos. Porque os que retrocedem não alcançam nada. Os que retrocedem simplesmente só lembram do passado, daquilo que já foi. Ou senão só enxergam os pés daqueles que estão avançando. Os que retrocedem não conquistam. E você não foi chamado para retroceder. Você foi chamado para avançar. Ainda que o quadro seja pintado na sua frente nessa noite, está todo borrado.
Deus vai trazer luz, você vai tomar forma, vai trazer carisma, você vai enxergar pela fé e você vai ter uma história mudada, transformada. Você crê nisso essa noite? Aleluia. Segunda-feira, eu quero convidar